Uma boa tarde a todos, Boa. né? Declaro abertas as atividades da 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vítor Meireles. Informo que esta sessão ordinária remota está sendo realizada de acordo com a resolução de 5 de 8 de abril de 2020. Eu peço que o vereador Célio Melo Jesus faça a mensagem. Presidente, vamos fazer uma oração, né? Querido e amado Deus, ó Pai, neste momento, Senhor, nós te pedimos, Senhor, a proteção divina, Pai, a cada vereador, Senhor, os nossos funcionários, Senhor, desta casa, Pai. Entra, Pai, com providência nessas famílias, Senhor, no nosso município, Deus. Venha proteger nós, Senhor, desse vírus, Senhor, dessas doenças que tem no mundo, Pai, dessa pandemia. Senhor Deus, nós acreditamos, Pai, no teu potencial. Vem com tua mão poderosa, Pai, a cada família, Pai, nosso município. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, vereador Célio, pela mensagem. Valeu, vereador. Presidente. Informo que, de acordo com Oh, o parágrafo Jesus. 2º do artigo 9º da resolução de número 5 de 2020, as atas foram disponibilizadas para os vereadores e publicadas no sítio da Câmara Municipal. Coloca a ata da sessão ordinária de 27 de julho de 2020 em discussão. Coloco em votação. Está aprovada, então, a ata por unanimidade. Leitura da indicação de número 52/2020, de autoria do vereador Célio Melo de Jesus. Primeiro secretário. Tem indicação? Só um minutinho que já está chegando. Indicação número 059, da autoria do vereador Célio Melo de Jesus. 052, desculpa, presidente. O vereador Célio Melo de Jesus solicita que seja tomada providência junto à Secretaria de Obras para o nivelamento de toda a extensão da Estrada Geral da Tifa da Paca, em Exacu, na localidade de Célio Abelhão. Senhor presidente? Com a justificativa, vereador, se estiver me ouvindo. Vereador Célio Melo Jesus, quer justificar? Então, Bom, presidente, eu gostaria de falar que essa... Sim, presidente. Sim, presidente. Sim. Pode ler a justificativa, presidente. Pode ler, primeiro secretário, lê a justificativa. A presente indicação tem por objetivo atender a reivindicação dos moradores da supracitada Tifa, haja visto que há tempo considerável não é realizado devidamente da via municipal, tornando dificultoso o trânsito de veículos devido às condições degradantes das estradas, com muitos buracos e varas. Assim sendo, e visando melhores condições de vida para a população residente daquela zona rural. É isso, presidente.
Ex-presidente. Presidente? Está me ouvindo, presidente? Microfone. Coloque, então, a indicação 052 em votação. Está aprovada, então, a indicação do vereador Célio Melo Jesus por unanimidade. Eu passo a presidência ao vereador Anildo Francisco. Eu solicito que o primeiro secretário faça a leitura das indicações de número 53 e 54 de 2020, de autoria do vereador Vilmar Caldini. A indicação número 53, o vereador Vilmar Caldini solicita ordem de providência junto à Secretaria de Obras. Para a colocação de macadão e construção de bueiro na via de acesso à igreja evangélica do sítio de Barra da Prata. A indicação de número 54 solicita que seja feito o revestimento com cascalho na via de acesso à residência de Nadir Machado, em Maria Egídio, na rua Santa Catarina, sentido Salto Nova. Coloco as indicações em discussão, vereador autor. Pode ler a justificativa, vereador. Pois não, primeiro secretário, lê a justificativa da 53 e depois da 54. Pode ler. A presente proposição tem grande importância, visto que esse local possui uma grande circulação de pedestres pelos cultos e eventos que acontecem periodicamente. O desenvolvimento do cascalho do pátio proporcionará maior segurança às pessoas que frequentam a igreja. A 54 se faz necessário vias acesso à residência de Nadir Machado, encontra-se em estado problemático de conservação. Necessário nivelamento e revestimento primário para dar acesso adequado àquele local. Foi lidas as duas justificativas das indicações. Se tiver algum vereador contrário, se manifeste. Não havendo, então, aprovadas as duas indicações 053 e 054 de 2020, na autoria do vereador Vilmar Caldini, por unanimidade. Nesse momento, devolvo o trabalho ao vereador Vilmar. Obrigado, vereador Anildo. Leitura da moção de manifesto de número 15/2020, proposta pelo vereador Ayrton Arizona. Vereador Flávio, para ler a moção. De manifesto número 15/2020. A Câmara Municipal de Vítor Meireles, Estado de Santa Catarina, constante com o disposto no artigo 156 de 2024, o regimento interno desta Casa de Leis, em nome de seus representantes e por unanimidade, vem manifestar, através desta moção, a premente necessidade de retornar ao atendimento dos bancários padrões aos clientes como agência do Banco do Brasil no município de Vítor Meireles. Justificativa. Considerando que em meados de 2016, a agência do Banco do Brasil, localizada no município de Vítor Meireles, transformou-se em posto de atendimento. E esta mudança vem trazendo transtornos para todos, os usuários, clientes e até mesmo aos funcionários da instituição, devido à sobrecarga de trabalho. Os clientes que fazem uso dos serviços prestados pelo banco estão sofrendo diversos contratempos para realizar suas atividades. O autoatendimento, que deveria servir para agilizar, tem se mostrado ineficiente e ineficaz devido à grande demanda causada por essa alteração. Diante de tal situação, solicita-se aos deputados estaduais e federais da região providências para o retorno do atendimento da agência do Banco do Brasil no município de Vítor Meireles,
atendendo de forma digna seus usuários. Sala de sessões, 3 de março de 2020, todos os vereadores assinaram. Com a justificativa, vereador Ayrton. Coloque, então, Pode fazer em a votação, presidente. Eu vou fazer uso da palavra ali. Pode fazer. Posso fazer a votação, vereador? Não quer justificar? Pode votar. Então tá bom. Não, na palavra livre, vou fazer um comentário a respeito. Então tá bom. Coloco a moção de manifesto em votação. Está aprovado, então, por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 17 de 2020, que institui a contribuição de melhoria na rua Rio Preso e de outras providências. A primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 18, que institui contribuição na melhoria na rua Alfredo Meneghelli. A primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 19 de 2020, que institui contribuição na melhoria na rua José Fiscarol. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 20, que institui contribuição de melhoria na rua Yolanda Moretti. Ex-presidente. O presidente. Não, tá, é o meu, eu peguei trocado. Tá o meu lá. Eu peço que o relator geral faça a leitura do parecer conjunto da Comissão de Justiça, Finanças, Obras Públicas ao projeto de lei de número 17/2020, que constitui a contribuição de melhoria da rua Rio Preso. Relatório. Na justificativa, vislumbra-se que o Executivo Municipal requer autorização legislativa para instituir a contribuição de melhorias na rua Rio Preso. A obra de pavimentação compreende ao 1.263 metros e 93 decímetros e agregará valorização aos imóveis por ela beneficiados, propiciando aos proprietários acréscimo patrimonial. Verifique seu atendimento à norma legal, precisamente nos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional, a qual determina lei específica para cada obra. Na doutrina encontramos que a contribuição de melhoria é tributo que está presente na Constituição Federal de 1978 e faculta ao município a cobrança de uma contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Inciso 3º do artigo 145. O Decreto de Lei número 195 de 1967, legislação que trata do assunto específico da contribuição de melhoria, diz em seu artigo 2º que o fato gerador do referido tributo será a valorização do imóvel de propriedade privada em virtude de obras públicas como pavimentação, arborização, iluminação e vários outros tipos de melhoramentos públicos. Para complementar,
Citamos o artigo 363 do Código Tributário Municipal. Artigo 363. Será devida a contribuição de melhoria no caso de valorização de imóveis privados, em virtude da realização de obras públicas descritas em lei específica. Parágrafo único. A contribuição de melhoria será fixada antes do início da obra e deverá o sujeito passivo de ser informado sobre a situação da contribuição. Redação dada pela Lei Complementar número 51/2009. E o artigo 132 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 132. A contribuição de melhoria poderá ser cobrada dos proprietários de imóveis valorizados por obras públicas municipais, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo do valor que da obra resultará para cada imóvel beneficiado. O valor máximo total e inicial da obra será de R$ 136.504,91, destacando que o artigo 4 do PLC 17 de 2020, da base de cálculo da cobrança da contribuição de melhorias, terá como limite 50% do custo da obra. Concluímos especificando que verifica-se a possibilidade de cobrança do tributo. Resta no momento a análise da configuração de renúncia de receita e da improbidade administrativa do gestor em virtude do não lançamento do tributo. Dispõe o artigo 2 da Lei da Responsabilidade Fiscal. Constitui requisitos essenciais da responsabilidade da gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. Nesse mesmo sentido, dispõe o pré-julgado número 1177 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, salvo os casos de isenção previsto em lei local, instituída em consonância com o Código Tributário Nacional e artigo 14 e 16 da Lei Complementar número 101/2000, caso o município venha a suportar valores devidos por proprietários particulares. Deverá instituir e cobrar contribuição de melhoria por exigência dos artigos 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 2 e 11 da Lei número 10.257/01, tributo que tem como fato gerador a valorização dos imóveis, limitado ao custo da obra, observando os requisitos do artigo 150 da Constituição Federal e as normas do Código Tributário Nacional. Entendo que o projeto de lei complementar número 17/2020 é legal e constitucional. Opinamos pela aprovação e remetemos a matéria para apreciação do plenário. Sala das Comissões, em 3 de agosto de 2020. Tarcísio Borg, relator da Comissão de Justiça, Vendendo Meneghel, relator Finanças, e Flávio Mafra, relator Ata. Aos 3 dias do mês de agosto do ano de 2020, reuniram-se na sala de sessões das comissões da Câmara Municipal os relatores da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e da Comissão de Obras Públicas e Serviços Públicos para análise e emissão de parecer conjunto, verificando a seguinte votação. Comissão de Justiça e Redação, presidente Tarcísio Borg favorável, membro Flávio Mafra favorável, membro Vendelino Meneghel favorável. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, presidente Vendelino Meneghel favorável, Ayrton Horizonte favorável, membro Tarcísio Borg favorável. Comissão de Obras Públicas, Serviços Públicos e Urbanismo, membro presidente Flávio Mafra favorável, membro Anildo Francisco favorável, membro Célio Melo favorável. Era isso, presidente.
Eu coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar de número 17/2020. Voto nominal. Vereador Anildo Francisco. Presidente, sou favorável, presidente. Ayrton Horizonta. Célio Melo de Jesus. Flávio Mafra. Favorável, presidente. José Vatro Sobrinho. Favorável. Dorival Teien. Vereador Dorival Teien. Presidente. Vendolino Meneghelli. Favorável, presidente. Se o Célio Melo de Jesus está me ouvindo, voto favorável ou contrário? Então, está votado. Posso dar continuidade? Eu peço que o relator geral faça a leitura do parecer conjunto da Comissão de Justiça, Finanças, Obras Públicas ao projeto de lei de número 18/2020, que institui a contribuição de melhoria da rua Alfredo Meneghelli. Relatório. Na justificativa, vislumbra-se que o Executivo Municipal requer autorização legislativa para instituir a contribuição de melhoria na rua Alfredo Meneghelli. A obra de pavimentação compreende 1.323 metros, 17 centímetros quadrados, e agregará valorização aos imóveis por ela beneficiados, propiciando aos proprietários acréscimo patrimonial. Verifica-se que o atendimento à norma legal, precisamente nos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional, a qual determina a lei específica para cada obra. Na doutrina, encontramos que a contribuição de melhoria é um tributo que está presente na Constituição Federal de 1988 e faculta ao município a cobrança de uma contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Inciso 3º do artigo 145. O decreto de lei número 195 de 1967, legislação que trata do assunto específico da contribuição de melhoria, diz em seu artigo 2º que o fato gerador do referido tributo será a valorização do imóvel de propriedade privada em virtude de obras públicas, como pavimentação, arborização, iluminação e vários outros tipos de melhorias públicas. Para complementar, citamos o artigo 163 do Código Tributário Municipal. Artigo 163 será dividida a contribuição de melhoria no caso de valorização de imóveis privados em virtude da realização de obras públicas descritas em lei específica. Parágrafo único. A contribuição de melhoria será fixada antes do início da obra e deverá o sujeito passivo ser informado sobre a situação da contribuição. Redação da Lei Complementar número 51 de 2009. E o artigo 132 da Lei Orgânica Municipal. A contribuição de melhoria poderá ser cobrada dos proprietários de imóveis, valorização por obras públicas municipais, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo do valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. O valor máximo total e inicial da obra será de R$ 136.352,12, destacando que o artigo 4 do PLC 18/2020, a base de cálculo da cobrança da contribuição de melhorias terá como limite 50% do custo da obra. Concluímos especificando que, verificada a possibilidade de cobrança do tributo, resta ao momento a análise da configuração da renúncia de receita e da improbidade administrativa do gestor em virtude do não lançamento do tributo.
Dispõe o artigo 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 2. Vereador Flávio, consegue retornar a leitura? Do parágrafo 2º para frente. Está me ouvindo? Pode falar, vereador. Do parágrafo 2º para frente, pode continuar. Constitui requisitos essenciais da responsabilidade da gestão fiscal a instituição previsão efetiva, arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. Nesse mesmo sentido, dispõe o pré-julgado número 1177 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, salvo os casos de isenção previstos em lei local, instituídas em consonância com o Código Tributário Nacional e artigos 14 e 16 da Lei Complementar número 101/2000, caso o município venha suportar valores devidos por proprietários particulares. Deverá instituir e cobrar contribuição de melhorias por exigência dos artigos 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 2º e 11 da Lei de número 10.257, parágrafo /01. Tributo que tem como fato gerador a valorização dos imóveis, limitado ao custo da obra, observando os requisitos do artigo 150 da Constituição Federal e as normas do Código Tributário Nacional. Entendemos que o projeto de lei complementar número 18/2020 é legal e constitucional. Opinamos pela aprovação e remetemos a matéria para apreciação do plenário. Sala das Comissões em 3 de agosto de 2020. Ata. Aos 3 dias do mês de agosto do ano de 2020, reuniram-se na sala das sessões da Comissão da Câmara Municipal de Relatores, da Comissão de Justiça e Redação, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e da Comissão de Obras Públicas e Serviços Públicos, para análise e emissão do parecer conjunto, verificando-se a seguinte votação. Comissão de Justiça e Redação, presidente Tarcísio Boing, favorável. Membro Flávio Mafra, favorável. Membro Vendolino Menegali, favorável. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, presidente Vendolino Menegali, favorável. Membro Ayrton Arizonta, favorável. Membro Tarcísio Boing, favorável. Comissão de Obras Públicas, Serviços Públicos e Urbanismo, presidente Flávio Mafra, membro favorável. Membro Arnildo Francisco, favorável. Membro Célio Melo de Jesus, favorável. Era isso, presidente. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar de número 18/2020. Com voto nominal, vereador Anildo Francisco. A favor, presidente. Ayrton Arizonta. Célio Melo de Jesus. Favorável, presidente. Flávio Mafra. Favorável, presidente. José Vatra Sobrinho. Favorável. Vereador Lorival Teien. Vereador Lorival Teien, se estiver me ouvindo. Tarcísio Boing. Favorável, presidente. Vendolino Menegali. Favorável, presidente. Lorival Teien. Vereador Ayrton Zonta é favorável. E Célio Melo de Jesus, se estiver me ouvindo. Favorável, presidente.
Então, está votado o projeto de lei complementar de número 18/2020 por unanimidade. Eu peço que o relator geral faça a leitura do parecer conjunto da Comissão de Justiça, Finanças e Obras Públicas ao projeto de lei de número 19/2020, que constitui a contribuição de melhoria da rua José Starol. Senhor presidente, do relatório, na justificativa vislumbra-se que o Executivo Municipal requer autorização legislativa para instituir a contribuição de melhoria na rua José Starol. A obra de pavimentação compreende 2.314 metros quadrados e 57 decímetros quadrados e agregará valorização aos imóveis por ela beneficiados, proporcionando aos proprietários acréscimo patrimonial. Verifica-se o atendimento à norma legal, precisamente nos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional, a qual determina a lei específica para cada obra. Na doutrina encontramos que a contribuição de melhoria é um tributo que está presente na Constituição Federal de 1988 e faculta ao município a cobrança de uma contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Inciso 3º do artigo 145. O decreto de lei de número 195 de 1967, legislação que trata-se do assunto específico da contribuição de melhoria, diz em seu artigo 2º que o fato gerador do referido tributo será a valorização do imóvel de propriedade privada em virtude de obras públicas como pavimentação, arborização, iluminação e vários outros tipos de melhoramentos públicos. Para complementar, citamos o artigo 363 do Código Tributário Municipal. O artigo 363 diz o seguinte: será devida a contribuição de melhoria no caso de valorização de imóveis privados, em virtude de realização de obras públicas descritas em lei específica. Parágrafo único. A contribuição de melhoria será fixada antes do início da obra e deverá o sujeito passivo ser informado sobre a situação da contribuição. Redação dada pela Lei Complementar número 51 de 2009. E o artigo 132 da Lei Orgânica Municipal diz o seguinte: a contribuição de melhoria poderá ser cobrada dos proprietários de imóveis valorizados por obras públicas municipais, tendo como limite total a despesa realizada como limite individual, o acréscimo do valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. O valor máximo total e inicial da obra será de R$ 272.189,07. Destacando que o artigo 4º do projeto de lei complementar de número 19 de 2020, a base de cálculo da cobrança da contribuição de melhoria terá como limite 50% do custo da obra. Concluímos especificamente que, verificada a possibilidade de cobrança do tributo, resta ao momento a análise da configuração de renúncia de receita e da improbidade administrativa do gestor em virtude do não lançamento do tributo. Dispõe o artigo 11 da Lei de Resultado Fiscal. O artigo 11 diz o seguinte: constituem-se requisitos essenciais de responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente e da federação. Nesse mesmo sentido, dispõe o pré-julgado número 1177 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, salvo os casos de isenção previstos em lei local, instituídas em consonância com o Código Tributário Nacional e artigos 14 e 16 da Lei Complementar número 101/2020, caso o município venha a suportar valores devidos por proprietários particulares. Deverá instituir e cobrar contribuição de melhoria por exigência dos artigos
11º da Lei de Responsabilidade Fiscal. E o artigo 2º, inciso 11º da Lei número 10.257/2001. Tributo que tem como fato gerador a valorização dos imóveis, limitado ao custo da obra, observando os requisitos do artigo 150 da Constituição Federal e as normas do Código Tributário Nacional. Entendemos que o projeto de lei complementar número 19/2020 é legal e constitucional. Opinamos pela aprovação e remetemos a matéria para apreciação do plenário. Sala das Comissões, em 3 de agosto de 2020. Data: aos 3 dias do mês de agosto do ano de 2020, reuniu-se na sala das comissões da Câmara Municipal os relatores da Comissão de Justiça e Finanças, Orçamento e Fiscalização, e da Comissão de Obras Públicas e Serviços Públicos para análise em emissão do parecer conjunto, verificando-se a seguinte votação. Comissão de Justiça e Redação, presidente, vereador Tarcísio Boing, favorável, e os membros, vereadores Flávio Mafra e Vendolino Meneghelli, também favorável. A Comissão de Finanças, presidente, vereador Vendolino Meneghelli, favorável, e os membros Ayrton Arizonta e Tarcísio Boing, também favorável. Comissão de Obras Públicas e Serviços Públicos e Urbanismo, presidente, vereador Flávio Mafra, favorável, e os vereadores Anildo Francisco e Célio Melo Jesus, membros favoráveis também, presidente. Era isso, presidente. Obrigado, vereador. Eu coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar de número 19/2020, com voto nominal. Anildo Francisco. Presidente, só gostaria aqui de justificar o meu voto também, só para deixar claro o seguinte, que aqui trata-se da contribuição de melhoria da valorização do imóvel, né? Então, está muito claro. Mas também temos que estar cientes que existem imóveis que desvalorizam. E essa, com certeza, tem uma comissão que vai fazer essa avaliação, porque quando você tem um terreno que ele está no plano e você pavimenta, que a pavimentação fica alta e o terreno fica lá embaixo, ele praticamente fica desvalorizado. Só para ter essa ciência, essa colocação presente. Mas meu voto é favorável, presidente. Obrigado, vereador. Vereador Ayrton Arizonta. Favorável, presidente. Célio Melo Jesus. Favorável. Flávio Mafra. Favorável, presidente. José Vatro Sobrinho. Favorável. Vereador Lorival Teie. Tarcísio Boing. Favorável, presidente. Favorável, presidente. E Vendolino Meneghelli. Favorável, presidente. Então, está votado o projeto de lei complementar de número 19/2020 por unanimidade. Eu peço que o relator geral faça a leitura do parecer conjunto da Comissão de Justiça, Finanças e Obras Públicas ao projeto de lei de número 20/2020, que constitui a contribuição de melhoria da rua Yolanda Moreto. É o Ayrton Zonta, pode ler. Vereador Ayrton. Parecer não está comigo, presidente. Já vai lá, velho. Já vai lá, velho. Relatório, senhor presidente. Comissão de Justiça e Redação, presidente da Finanças. Vereador Vendolino Meneghelli, Comissão de Obras Públicas, presidente. Vereador. Na justificativa, vislumbra-se o Executivo Municipal requer autorização legislativa para instituir contribuição de melhoria na rua Yolanda Moretti. A obra de pavimentação compreende 342,88 metros
quadrados e agregará valorização ao imóvel por ela beneficiados, propiciando aos proprietários acréscimo patrimonial. Verifique-se o atendimento à norma legal, precisamente nos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional, a qual determina lei específica para cada obra. Na doutrina encontramos a contribuição de melhoria, é um tributo que está presente na Constituição Federal de 1988 e faculta aos municípios a cobrança de uma contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Inciso 16, artigo 145. O Decreto-Lei nº 195 de 1967, legislação que trata do assunto específico de contribuição de melhoria, diz que em seu artigo 2º, que o fato gerador do referido tributo será a valorização do imóvel de propriedade privada em virtude da obra pública como pavimentação, arborização. Como pavimentação, arborização, iluminação e outros tipos de melhoramentos públicos. Para completar-se, então, os artigos 363 do Código Tributário Nacional. O artigo 363 será devido a... Será devida a contribuição de melhoria, no caso de valorização do imóvel, privados em virtude da realização de obras públicas descritas da lei específica. Artigo 132 da Orgânica Municipal. Artigo 132. A contribuição de melhoria poderá ser cobrada dos proprietários de imóveis valorizados por obras públicas, os quais tendo como limite total a despesa realizada, e como limite individual acréscimo do valor de cada obra resultar para cada imóvel beneficiado. Concluímos especificando que, verificada a possibilidade de cobrança de tributo, resta, no momento da análise, a confirmação de denúncia de receita e dada a improbidade administrativa, o fato gerador em virtude de não lançamento do tributo. Entendemos que o projeto de lei complementar número 20 de 2020 é legal e constitucional e optamos pela aprovação e remetemos a matéria para apreciação do plenário. Nas sessões 3 de agosto de 2020, presidente da Comissão de Justiça e Redação, Tarcísio Boing, relator da Comissão de Orçamento e Fiscalização, Rodrigo Meneghelli, e de Obras Públicas, relator Silvério de Jesus. Deixa eu só ler a ata aqui, presidente. Ata. Aos 3 dias do mês de agosto do ano de 2020, reunidos na sala das sessões da Câmara Municipal, está me ouvindo, presidente? Pois não, pode falar, vereador. Aos 3 dias do mês de agosto de 2020, reunidos na sala das sessões da comissão na sala das sessões, as comissões da Câmara Municipal, a Comissão de Justiça e Redação, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, a Comissão de Obras Públicas, para analisar a emissão do parecer conjunto, verificando-se a seguinte votação.
Presidente da Comissão de Justiça e Redação, Tarcísio Borges, favorável. Membros Flávio Mafra e Vendolino Meneghel favoráveis. Comissão de Orçamento e Fiscalização, presidente Vendolino favorável. Membros Ayrton Horizonte, Tarcísio Borges, favorável. Comissão de Obras Públicas, Serviços Públicos e Urbanismo, presidente Flávio Mafra, favorável. Membros Ariel Francisco e Célio Melo Jesus, favoráveis. Era isso, presidente, graças a Deus. Obrigado, vereador Ayrton. Eu coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar de número 20/2020, em votação nominal. Amigo Francisco. Ayrton Horizonte. Vereador Ayrton. Favorável, presidente. Célio Melo de Jesus. Favorável, presidente. Flávio Mafra. Favorável. José Vatra Sobrinho. Dorival Teien. Favorável, presidente. Tarcísio Boing. Favorável, presidente. E Vendolino Meneghel. Favorável, presidente. Está votado, então, o projeto de lei complementar de número 20/2020 por unanimidade. Passaremos o uso da palavra livre aos senhores vereadores. Cada vereador não se estende muito, porque está ruim a nossa internet. A gente está tendo uma dificuldade muito grande para fazer a sessão. Hoje foi um dos piores dias que eu peguei aqui, né? Está difícil. Então, Eu passo a palavra, presidente. Não se estendesse muito na palavra livre, até porque não vai ficar tão bom. Começando com o vereador Anildo Francisco. O presidente, eu passo a palavra. Senhor presidente, só para comunicar, o vereador vai passando a palavra. Cumprimento. Sim, senhor presidente. O vereador Célio está dizendo que não vai usar a palavra. Mas cumprimento aí o presidente, nossos companheiros vereadores, cada um onde estão, nossos funcionários da casa. Mas também só gostaria rapidamente. Tem que esperar, né? De noite, 3 ir para o mato. Duas indicações aí para a próxima sessão, para ser rapidinho. Já que está sendo feito, ou estava sendo feito a semana passada, o trabalho com aquele material da bica corrida, aqui na rua Santa Catarina, até lá na empresa do seu Wilson Beckenbrock, gostaria de deixar a indicação também de que fosse feito esse mesmo trabalho do outro lado, seja lá se é a margem direita ou a margem esquerda, na rua Alfonso Zechão, né? Dali da casa do seu Narciso Fusinato até a ponte no seu Olímpio Manarim, onde se encontra aqui na rua Santa Catarina. Isso é uma indicação. A outra indicação, senhor presidente, a gente tem, por vários e vários anos, podemos dizer, sempre a questão onde existe uma curva lá perto da casa do seu Tino Daroto, na comunidade da Serra da Beira. E a Secretaria de Obras sempre tem intenção de abrir aquela curva, mas a gente sabe que sempre precisa conversar com o proprietário. Então, essa semana eu estive conversando com o seu Tino Daroto, a possibilidade da gente abrir aquela curva, porque aquela curva fica bem no acesso à sua propriedade, onde não tem visão para quem trafega naquele local, e é um lugar muito perigoso. Inclusive, é a saída deles, né, e entrada da propriedade. Então, conversando com ele concordou, né, que isso fosse feito. Então, a gente gostaria que essa indicação fosse para a Secretaria de Obras, e que a Secretaria de Obras fizesse um trabalho lá, mas também que tirasse o barro, né, que levasse uma máquina para a caçamba e tirasse o barro. Com certeza vai ficar um trabalho muito bom, tanto para a via pública como ao acesso à propriedade. Seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Anildo. Vereador Ayrton Zonta, com a palavra. Vereador Ayrton, se estiver me ouvindo. Vá para frente. Alô, está me ouvindo, presidente? Pode falar, vereador. A internet está só caindo, indo e voltando. Tá ruim. Tem que dar um Viagra para essa internet, presidente. O negócio para de cair, tá louco.
Ô, presidente, é o seguinte, eu quero saudá-lo, né, saudar a todos os vereadores, aos funcionários dessa casa, e todos que estão nos ouvindo. Não justifiquei a minha moção, né, a questão da volta da agência do Banco do Brasil aqui na cidade de Vitor Menezes, que eu queria usar nesse espaço onde todos nos ouviram. É lamentável, presidente, que uma instituição federal, né, a nível do nosso Banco do Brasil, né, esteja tratando nossos agricultores desta forma. Caiu de novo, presidente, mas já voltou. Então fica aí a nossa manifestação de repúdio, né, a essa instituição, não aos funcionários, que são funcionários que fazem o que é determinado pela instituição, mas aos gestores, né, dessa instituição, o desrespeito que eles têm tido com o nosso pessoal aqui em Vitor Menezes. É lamentável, né? É lamentável que isso esteja ocorrendo. Nossos agricultores aí que produzem nosso povo aqui desse município, que tanto tem necessidade de acesso a essa instituição, desse banco, né, que tem tratado o nosso povo dessa forma. Então fica aí. Presidente, pode passar a palavra, que não tem como falar, porque ela vai e volta, então... Lamentável, mas... Era bem isso, presidente. Vereador Flávio Mafra com a palavra, se estiver me ouvindo, vereador. Boa tarde, presidente. Em nome do presidente, quero comentar os demais vereadores e os funcionários da casa. Para ajudar nos trabalhos, para que fique melhor, presidente, é que nós pudéssemos tentar o máximo fazer sessões realmente remotas de casa, porque se nós analisar hoje, nós temos 6 vereadores no mesmo local, e com mais os funcionários da casa, acaba ficando a internet que não vai ficar boa nunca, com um tanto de pessoas usando ao mesmo tempo. Então, acho que teríamos que tomar esse cuidado também, até disponibilizo aqui na minha casa, se quiser 1 ou 2 vereadores, pode participar daqui, se tem dificuldade das suas localidades, para que a gente possa fazer um trabalho melhor. Mas o que eu queria, presidente, como começou o trabalho essa semana, a questão dos atendimentos na pracinha, específico mais na área de Covid-19, eu queria sugerir ao governo atual, prefeito da administração pública, e que vocês, vereadores da base, levassem ao prefeito, como opinião minha, né, para contribuir, de que o prefeito fizesse, porque a prevenção é o essencial nesse quesito de contaminação. Então, que a administração, hoje, o maior empregador do nosso município é a Prefeitura Municipal, que tem funcionário distribuído no município todo. Que a Prefeitura fizesse o teste em todos os funcionários públicos. Dessa forma, teríamos uma base de contaminação em nosso município. Então, eu acho que seria uma opinião minha, gostaria que o prefeito olhasse com carinho essa minha opinião e que os vereadores da base levassem ao prefeito para que olhasse com carinho, para que nós fizéssemos um teste em todos os funcionários públicos, que nós teríamos uma base para o município, que dividisse o município em região, a partir desse primeiro passo, dividisse o município por regiões, saberia onde é que está mais contaminado e onde menos. Na sequência, se houvesse necessidade, que fizesse nas malharias, que são os que mais empregam em nosso município, e que a prefeitura fosse parceira desses empresários para que fizesse, porque o que nós temos que fazer é prevenir. Se fizer nos funcionários, na sequência, se houver necessidade, fizer nos funcionários das malharias, nós teremos um real conhecimento da situação da Covid em nosso município. Isso seria uma opinião. E também queria aqui pedir ao governo, pedir aos vereadores da base, que realmente, Alto Rio Bruno, Rio das Frutas, se não for, essas pessoas aqui, quem faz parte desse governo, deve explicação para essas comunidades. É uma vergonha a estrada que está nessa localidade. Espero que a prefeitura tome providências logo. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Flávio. Vereador José Vato Sobrinho com a palavra. Passa a palavra. Vereador, passa a palavra, então, para o Lorival Teie. Está me ouvindo, Lorival? Boa tarde, presidente, os demais vereadores. Eu também queria, em breve palavra, né, fazer um pedido aqui para os vereadores da base, né, o maquinário está trabalhando lá no DENIC, e ali perto de que entra para a reserva indígena tem um morro ali que da última chuva que deu e que deu até encalhador ali. Então, se pudesse botar essa pedra que eles estão botando lá nesse lugar. Alô? Tarcísio Boing com a palavra. Como a internet está muito ruim, eu passo a palavra para o Vendolino. Vendolino Ouviu, presidente? Meneghelli, líder do governo. Vereador Vendolino Meneghelli, líder do governo, pode falar. Vereador Vendolino Meneghelli, está me ouvindo? Estou ouvindo agora, presidente. Pode falar, vereador. Estamos com a internet muito ruim hoje, eu passo a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador. Eu quero aqui cumprimentar a Daiane, né? Márcio está aqui presente. E quero dizer aos senhores vereadores que hoje tivemos uma dificuldade muito grande para fazer a sessão, né? Devido à internet, não está muito boa. Eu tenho algumas coisas que eu quero falar aqui, não sei se vai ficar gravado, porque está tão difícil, né? Primeiro, pelo problema que está havendo na nossa comércio, né? Nós estamos aí passando por um momento difícil, né? E a gente tem uma preocupação muito grande com o comércio, né? Que já vem sendo prejudicado de longas datas. O Estado de Santa Catarina adotou umas medidas bastante rígidas no começo e hoje nós somos o segundo estado mais prejudicado da federação, né? Então a gente pediria que nós vereadores aqui a gente olhasse um pouco aí para o comércio, né? Que se fosse feita uma fiscalização e fosse entrar de pessoa a pessoa, eu não vejo nenhum mal o comércio trabalhar até mais tarde, né? Porque tem pessoas aí que têm seu comércio prejudicado, que é o caso da dona Ilha no Salto, o caso da dona Marli aqui no centro, o Juquinha, são pessoas de comércio pequeno, né? E muitos outros, né? Que eu não vou citar nomes aqui, mas que estão precisando. E a maioria, a sua maior clientela é depois das 6 horas, né? Até ali para umas 9, 10 horas, né? Esse trabalho. E agora não estão podendo trabalhar. Então, esses comércios vão ter um grande prejuízo, né? A gente tem que, nesse momento, eu acho que até deveria ser feita uma fiscalização um pouco mais rígida no município, até porque está havendo algumas violação da lei aí no comércio, né? A gente sabe que no final de semana houve aí alguns comércios aí que passou dos limites aí, né? Então, precisaria ser feita uma fiscalização, que o Executivo Municipal tomasse uma providência, né? E fiscalizasse, mas que também fosse feita uma fiscalização mais próxima, né? Usasse aí alguém aí, pagasse ou contratasse alguém para fiscalizar, né? Que fosse feita uma fiscalização sem prejudicar o comércio, mas o comércio que violasse fosse punido. Agora, aqueles comércios que estão trabalhando adequadamente, que também fosse aplaudido. Então, eu, como presidente da Câmara, venho falar isso aqui, pedir, né, que fosse olhado para o nosso comércio. Vocês sabem muito bem que o Brasil está passando por momentos difíceis, a população não podendo trabalhar vai passar por momentos difíceis, o comércio também vai ter problema, daqui a pouco vai ter que despedir pessoas aí, e o nosso município é um município que depende muito do comércio também. A agricultura é uma grande parte, mas do comércio também. Então, tá bom. Então, é isso que eu pediria, né, e que deixo aqui na minha palavra essa manifestação, né? E peço aí o apoio dos senhores vereadores para que fosse adotada essa medida de fiscalização, né, com um horário estendido, né,
e uma fiscalização mais rígida para que alguns comércios não abusassem aí da situação. Eu quero aqui fazer uma retificação ao vereador Flávio e quero pedir que não esqueça daquele povo da fruta, do Rio Bruno, da Prata, da Pratinha do Meio, né? Aquele pessoal lá do outro lado que já vem tempo já sendo pedido para ser feito aquele trabalho ali no Rio das Frutas, né? A gente é vereador do município inteiro, recebeu votos em todo o município, temos um compromisso muito sério com essa população. Encerro a sessão ordinária e convoco para a sessão ordinária, dia 10 de agosto de 2020, às 17 horas, que será realizada de forma remota. E uma boa noite a todos, né? A Eli, ao Márcio, boa noite, né? Ao vereador que está aqui presente. Boa noite a todos.